Isso que eu vou explicar agora é um dos motivos de maior decepção dos preparadores ou entusiastas dos motores dois tempos, que é simplesmente a pessoa encontrar uma boa receita de graduação para as janelas, mas aí ela vai lá e estraga tudo, fazendo de forma errada a preparação dos dutos de transferência. Então eu quero contar um fato que aconteceu com a gente agora, para exemplificar o que eu quero explicar sobre este tal erro comum entre a maioria dos preparadores, né? Esse aqui é um port map de uma WR125 que o Piada Grale trouxe pra gente fazer uma correção no cilindro. Podem perceber que esse port map aqui, ele tem 7 janelas de transferência, justamente porque é um motor que nasceu para enduro, ou seja, é um 125 que precisava ter torque em baixas rotações para conseguir ser usado na modalidade de enduro. Então, esse motor tem algumas características diferentes do comum que a gente costuma, por exemplo, de um motor 125 que eu tenho aqui, que é um motor de KZR1, que ele tem 5 janelas de transferência. Porém, esse motor aqui, ele é feito para trabalhar 14, 15 mil RPM de rotação final. Esse motor aqui, ele precisa trabalhar entre 5, 6 mil até 8 mil RPM, né? São dois motores com a mesma cilindrada, são dois motores com geometria igual, 54 de diâmetro por 54 de curso, porém, eles trabalham em faixas de rotação completamente diferentes. Então, eles usam conceitos diferentes de construção. Uma das principais características desse motor aqui é justamente a quantidade de janelas, né? Vamos olhar para esse port map aqui, que ele é o que a gente usou para fazer a correção do cilindro, e vocês vão perceber o seguinte, são mais janelas, porém, são 7 janelas contra 5 janelas aqui, porém, são 7 janelas pequenas, com uma largura estreita. Por quê? Se é um motor que vai trabalhar em baixa rotação, ele precisa de velocidade de fluxo nas transferências para encher o cilindro em baixa rotação, onde eu tenho uma menor velocidade do pistão, já que um dos fatores que determina a velocidade do ar na transferência é o próprio movimento do pistão. Então, se eu estou trabalhando em baixa rotação, o pistão trabalhando com menos velocidade, eu preciso acelerar o ar na transferência para melhorar o enchimento do cilindro, para criar uma vazão maior nas janelas. Uma das técnicas para alcançar isso é colocar mais janelas. Então, vocês vão perceber, eu tenho aqui as transferências de motores distintos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho os dutos de transferência da KTM 300. Aqui eu tenho os dutos de transferência da GasGas 300, modelo Ranger. Aqui eu tenho da Husqvarna WR 250. E aqui eu tenho da Grale 30.0. Vocês vão perceber que eles são parecidos. Vocês vão perceber que eles têm padrões que são iguais em todos eles, mesmo sendo para usos distintos. Mas eles têm as suas diferenças. E tem o porquê de cada detalhe, de cada curva, de cada ângulo aqui. E eu posso explicar isso num outro vídeo. Mas agora a gente vai tratar sobre velocidade do ar nas transferências e nas janelas. Então, voltando aqui ao caso, vocês vão perceber que a gente pegou um cilindro que era encamisado, um motor que sofreu um aumento de cilindrada, né, que foi colocado um pistão maior, e a pessoa que fez o serviço de retífica, de encamisamento do cilindro, acabou errando nas medidas das janelas, e o motor perdeu muito desempenho. E aí, quando chegou lá na oficina, a gente desmontou, tirou o port map, passou para o cálculo 2T, percebeu que o motor realmente estava trabalhando da mesma forma que a gente conseguiu enxergar na simulação aqui, ou seja, o motor era estrangulado, o motor não atingia alta rotação, e aqui no cálculo 2T, quando a gente simulou esse port map aqui, deu coisa de 7, 8 mil RPM de potência máxima. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente projetei um novo port map no cálculo 2T para uma rotação igual à rotação de ressonância do tubo de escape, que era 9 mil RPM. Ou seja, eu peguei o port map que estava naquele cilindro, projetei um novo para 9 mil RPM, e vocês vão perceber que a diferença entre o primeiro mapa que veio e o segundo é mínima. Aqui não tem as medidas. A diferença aqui tá na casa dos décimos de milímetro, e eu transformei um motor que dificilmente passava de 7 mil RPM em um motor que tinha potência máxima nos 9 e passava bem dos 9 mil RPM. Só que uma coisa que eu quero contar para vocês é que eu fiz o port map novo, mas eu não mexi 1 milímetro, nem para mais nem para menos, de forma alguma, nos dutos de transferência desse motor. Eu simplesmente fiz somente um novo port map projetado no cálculo 2T, e esse motor foi um sucesso. A gente transformou esse motor justamente porque a intenção era tirar do enduro e colocar essa moto no motocross, e foi um sucesso. O motor ficou muito esperto, ficou muito explosivo. E aí eu quero dizer o seguinte, o porquê que eu não alterei nada nas transferências, justamente pelo simples motivo de que não precisava. E como que eu cheguei na conclusão que não precisava mexer nas transferências? É o que eu vou explicar agora, e esse é o maior erro da maioria das pessoas que mexem no motor dois tempos pela primeira vez, ou já tá mexendo por algum tempo, e faz isso de forma errada, que é abrir os dutos de transferência mais do que o necessário e causar justamente o efeito contrário. Ao invés de aumentar o fluxo para dentro do cilindro, acaba diminuindo e a moto perde muito rendimento. Então o meu trabalho é fazer engenharia reversa
conversa dos motores dois tempos, aprender os padrões e aprender a calcular isso, justamente para a gente conseguir copiar padrões de alta performance em qualquer motor. Essa é a principal função da ferramenta Calc 2T. O que eu faço é, todo motor que eu tenho a oportunidade de estudar, eu tirar todos os parâmetros da construção do motor, da estrutura do motor, fazer comparação entre os motores e descobrir os padrões. E eu descobri um padrão em todas as transferências de qualquer motor de alta performance, porque aqui na mesa eu tenho motores de altíssima performance. Por exemplo, esse motor, o KZ R1 125, que é um motor de 50 cavalos, e ele tem um padrão igual um motor antigo, um motor Cagiva da Agrale 30.0. Então, quando eu vou fazer uma preparação, quando eu determino um novo part map, que vocês podem perceber um exemplo de um motor que eu peguei o part map original, determinei as modificações no Calc 2T para ganho de performance e desenhei um novo part map em cima do antigo. Vocês vão perceber que a diferença é sutil, mas essa diferença sutil aqui, ó, faz toda a diferença na performance do motor. Qualquer décimo de milímetro que a gente aumenta aqui, ó, que a gente faz de adequação, pode representar 20, 30% de ganho em performance. Porém, eu posso criar um part map de sucesso, aplicar no meu motor e detonar a performance, alargando os dutos mais do que o necessário. Mas quanto é esse necessário? E aí que entra o Calc 2T novamente. O que eu vou mostrar para vocês agora é a nova atualização do Calc 2T, que a gente está na 11ª atualização, onde eu posso projetar os dutos de transferência também. Então eu quero explicar o seguinte: existe uma relação ideal de área de passagem das janelas em relação à área de passagem do duto de transferência. E essa relação a gente encontra em qualquer motor dois tempos, lógico que com pequenas variações, mas dá pra gente tirar uma média e conseguir um padrão de área de passagem do duto, de acordo com algumas regiões aqui, e seguir esse padrão em qualquer motor e ter sucesso total. Por quê? Eu acompanhei testes de preparação desse motor, que já é um motor que nasce muito bem nascido, já que a gente está falando de um motor 125 cilindradas, que tem 50 HP. E aí o teste que fizeram foi o seguinte: eles experimentaram aumentar um pouco a área de passagem aqui do duto, e aí o motor ganhou um pouco de potência. Aí desmontaram de novo, tiraram mais um pouquinho de material aqui, e aí foram testar no dinamômetro, o motor perdeu o desempenho. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Vai lá e arromba aqui a passagem aqui da transferência, e o motor fica com a faixa estreita, ou perde desempenho. Aí o motor arrancava bem, já não arranca mais. O motor enchia todas as marchas, e aí depois que faz isso para de encher. Tem uma característica, né, que é reflexo do erro na preparação da transferência, e muita gente acaba se deparando com ela, que é o seguinte: tem motores que são absurdamente explosivos de primeira e de segunda marcha. Quando joga a terceira marcha, o motor já não vai tão bem, a quarta marcha o motor quase que não empurra, a quinta marcha o motor nem toca. E é justamente um dos fatores é o erro na construção ou na preparação dos dutos de transferência. Porque simplesmente o motor é uma bomba de ar, onde a gente lida com diferencial de pressão e velocidade do ar. Se a gente souber imaginar na nossa mente esses dois conceitos, entender eles e saber como que o formato de cada parte do motor, ou o formato, né, especificamente do duto, interfere nesses fatores e o que isso causa, pronto, você entendeu a fórmula do sucesso, que é justamente o que a gente tem aqui no Calc 2T. Projetar as medidas do duto aqui, né, as larguras aqui, para gerar a área de passagem ideal em relação à área de passagem da janela. E é isso que importa. Então a gente vai buscar a medida padrão que dá o melhor resultado, e para isso a gente tem o Calc 2T. Aqui é simplesmente o seguinte: você vai lá e projeta um motor preparado, certo? Eu tenho aqui um motor preparado. E aí agora que eu tenho novas áreas de transferência, né, de janelas de transferência, eu preciso casar os meus dutos de transferência com as novas áreas que eu tenho nas janelas. Então, para simplificar, eu tenho que ter o formato afunilado e eu tenho que pegar a medida de 1/3 do comprimento, ou seja, vocês vão perceber que se a gente dividir esse duto em 3, 1, 2, 3, a gente vai pegar aqui, ó, bem na divisão de uma das 3 partes aqui, e a gente vai medir as larguras, né? Que seria, no caso, essa largura mais essa largura. A gente vai tirar a área de passagem desse duto. E aí aqui no Calc 2T vai ter valores de referência para você seguir, que vai te ajudar a escolher as larguras ideais do duto em relação à área de passagem da janela. E aí, meu amigo, é sucesso. O teu motor ele vai ter um excelente comportamento, ele vai empurrar bem todas as marchas, ele vai ter uma baixa razoável, vai ter uma média excelente, que o motor dois tempos, na verdade, é isso, né? Mas tem motores que são feitos para baixa rotação, e aí isso é muito importante. Se eu pegar um motor desse aqui, ó, feito para enduro, motor que trabalha 2.000 RPM, 3.000 RPM com bastante torque, e fizer um retrabalho aqui nos dutos e alargar e aumentar a área de passagem, pronto, acabou minha moto de enduro. Já destruí a maior vantagem desse motor, que é a força na baixa, né? Mas perceba que o duto desse motor que trabalha em baixa rotação tem o mesmo padrão desse motor aqui, que trabalha até 15.000 RPM, ou às vezes até passa de 15.000 RPM. Então é isso aí, pessoal. Se você deseja fazer a sua atualização, entre em contato com a gente. Pode deixar nos comentários, ou pode
chamar no direct ou no WhatsApp e peça a sua atualização do Cálculo 2T. E tem muito mais novidade, então se liga nos próximos vídeos que a gente vai lançar, falando sobre todas as melhorias do Cálculo 2T e todos os acréscimos de função, porque o Cálculo 2T nunca teve tão completo assim.